E aí, pessoal, beleza? Bom, hoje eu estou aqui para falar de câmbio do Cadete. O câmbio mais precisamente aqui é o câmbio do Cadete GLS 98, né? Esse aqui eu tô com ele aqui em cima dessa bancadinha aqui. Qual que é a ideia? É falar sobre a relação de marchas desse câmbio. Na verdade, a GM fez uma salada aí de câmbios e cada ano e modelo tem um câmbio com uma relação diferente. E nesse caso aqui, que é o câmbio do Cadete GLS 98, ele é um câmbio bem curto, é um câmbio F18, né? Aí tá aí, é um F18 CR, é um câmbio curto. E para quem não sabe, é a mesma relação, é o mesmo câmbio do Cadete GSI, tá? Então ele é um câmbio mais voltado à agilidade, voltado à esportividade, que deixa um carro bem ágil, rapidinho de saída. Tem uma tocada bem legal no trânsito, mas em contrapartida, na estrada ele deixa um pouco a desejar, porque o motor tem bastante torque. Esse motor é um motor 2.0 MPFI, né? O mesmo motor do Vectra 98. É um motor que tem bastante torque e esse câmbio acaba sendo muito curto para ele, né? Então na estrada, só para a gente ter uma noção de parâmetro, de comparativo, ele fica mais ou menos a 100 por hora, ele fica mais ou menos a 3.000 RPM nesse câmbio curto. Então, na verdade eu vou falar aqui de alongamento, mas não propriamente desmontar o câmbio e alongar, né? Esses câmbios são relativamente baratos de encontrar em desmanche. Esse aqui mesmo eu tô limpando ele aí, ó, tá uma puta sujeira aqui, ó. Acabei de bater uma água, tá até pingando. Esses câmbios são relativamente baratos para comprar inteiro. E a mão de obra para modificar e para conserto de câmbio nunca foi muito barata. Então não compensa muito ficar tentando mexer no seu câmbio, tá? A não ser que você queira manter o serial do câmbio, né? O número do câmbio original do carro, tá? Que eu acho legal também. Aí teria que desmontar esse câmbio aqui e colocar todo o miolo dentro do seu câmbio, tá? Esse câmbio aqui é um câmbio F18 também, tá? Então a minha ideia aqui para passar para vocês não é alongar desmontando o câmbio e trocando as engrenagens, porque isso aí tem um custo alto, é uma mão de obra que nem sempre fica boa, entendeu? É complexo. É melhor comprar um câmbio fechado da relação que você quer e colocar no carro e pronto. A mão de obra aí fica relativamente barato, porque tirar um câmbio por outro é a mesma mão de obra de uma troca de embreagem, não é nada absurdo e acaba resolvendo mais rápido. E aí no meu caso eu vou colocar esse aqui e vou guardar o câmbio original do carro, que é o que tem a numeração original do carro, para que se um dia eu precisar vender e tiver algum problema com numeração, eu vou ter o câmbio guardado, tá? Eu vou mostrar para vocês aí aonde fica o número de série, né, do câmbio, e aonde mostra a relação dele, né? Dá para ver aqui, ó, nessa plaquinha aqui, ó, em cima tá lá o tipo do câmbio, né, o modelo F18. Embaixo eu tenho o serial. E por último, embaixo eu tenho o W394, que nada mais é, esse W indica que é um câmbio longo, tá? E o 394 é o diferencial. O diferencial dele é 3.94 para 1, tá? É aí que você consegue identificar qual é o câmbio, porque F18 tem várias versões, usado no Astra, usado no Vectra GLS, no Vectra GSI, nos Vectra B, enfim, Cadete, Monza, e aí cada um é de um jeito. No caso do meu Cadete 93, é o câmbio mais longo de todos, é a versão aí de relação mais longa. A 100 por hora com aquele carro lá, eu tô a 2.200 giros mais ou menos, a 120, 2.500 giros mais ou menos. Tá? Aquele lá já é longo demais, o que deixa o carro um tanto quanto lento nas retomadas e nas saídas, né? Então, eu considero esse câmbio aqui como o meio termo
e o câmbio ideal para esse carro. Tá? Eu já cheguei a colocar esse câmbio no meu carro, não exatamente esse, mas um igual a esse, e o carro fica muito legal. Porém, o câmbio que eu coloquei tinha problema de barulho de rolamento, e como eu disse, é complicado mexer em câmbio. Minha mão de obra era cara e muitas vezes ainda fica algum barulhinho, não fica muito bom. Eu não quis arriscar, tirei e coloquei o meu de volta. Agora eu comprei esse e o cara que me vendeu garantiu que o carro estava andando e que estava bom. Eu vou arriscar, tá? O câmbio original do Cadete GLS, ele tem um diferencial 3.74 e um pouquinho as marchas, né, as engrenagens também tem um pouquinho de diferença. Eu vou colocar aqui na tela para efeito comparativo, para a gente ter uma noção. Aqui na tabela de cima eu tenho a tabela com as relações do câmbio mais curto, né? Do câmbio curto, o CR, e com os parâmetros do meu carro, que é um pneu 185, uma altura 60, aro 14, tá? E vamos considerar aí um RPM de 3.000, tá? Em 3.000 RPMs com o diferencial 3.72. E essa relação de marchas são a relação das engrenagens, né? Primeira 3.55, depois 2.16, 1.48, 1.12 e 0.89. E nessa coluna da velocidade, eu tenho as velocidades que eu vou atingir quando o RPM do motor estiver em 3.000 RPMs. Então vamos lá, em primeira os 24.78, depois em segunda 40, 59, 78 e em quinta marcha a 3 RPM eu estou lá a exatos 98.84. Que lá no velocímetro do carro, que não tem muita precisão, vai marcar em torno de 100 km por hora. Já na opção 2, que é a tabela de baixo, eu tenho o câmbio WR, que é o câmbio longo, mas que é o câmbio longo do Cadete 9697, que é esse aqui que eu considero o câmbio ideal, que é o meio termo, né? Ele não é longo igual os cadetes mais antigos, que nem no Monza, né? Mais antigos, que é o caso do meu Cadete 93, e também não é tão curto quanto essa relação de cima aí, que é a relação do Cadete GSI. Então, o que muda mais nele lá? Ele muda, eu coloquei os mesmos parâmetros, 185, 60, 14 para o pneu e roda. Considerei aí o RPM 3.000 e o diferencial 3.94, que é aquele que eu mostrei lá na plaquinha do câmbio. A relação de marcha você pode ver que não é muito diferente, 3,55 lá em cima, embaixo é 3,58, 2,16, 1,87, 1,48, esse de baixo é 1,23 e assim por diante. Não tem uma diferença muito grande. Inclusive nas velocidades, com esse câmbio em primeira eu vou até ficar um pouquinho mais ágil. Você pode ver que ele é mais reduzido, dá uma relação mais reduzida. Em 3.000 RPM eu só vou atingir 23,2 contra 24,78 do câmbio curto. Só que aí da segunda para cima ele já começa a ficar mais longo. Eu já vou ganhar 4 km praticamente na segunda marcha. Depois eu já vou ganhar mais 7, 8 km na terceira marcha. Na quarta já vai dar 12 km a mais. E principalmente na quinta, que é o mais interessante, eu já vou ganhar aí praticamente 13 km a mais. Parece pouco, mas não é não, tá? Não é pouca diferença. Agora eu vou mudar os giros para a gente ver a diferença de giro na mesma velocidade. Bom, aí eu considerei os mesmos 3.000 RPM no câmbio curto, e para eu conseguir a mesma velocidade final, que seria os 98 km por hora aí do câmbio de cima, 3.000 RPM, dá uma olhada agora na tabela de baixo. Com esse câmbio eu vou estar em 2.640,
tá? O que é quase 400 giros a menos. Parece pouco, mas não é pouca coisa não. Se você fizer um teste no seu carro aí e andar em quinta marcha a 2.600 RPM e 3.000 RPM, você vai ver a diferença o ruído diminui muito e com certeza a economia de combustível também vai aumentar, tá? Isso não tenha dúvida. Considerando que esse motor 2.0 ele tem bastante torque para suportar essa redução de RPM, aí em 2.600 ele ainda vai estar com torque suficiente para levar o carro tranquilamente e retomar bem, sem problema nenhum, tá? Fazendo um comparativo aí nas duas versões de câmbio, né, o curto e o longo, para rodar a 120 km por hora, que é a velocidade mais comum aí nas nossas estradas, na tabela de cima você vê aí, ó, o quanto de RPM a gente precisaria para rodar 120 por hora. A gente estaria com 3.650 RPM, eu conseguiria lá em quinta marcha uma velocidade de 120.26 e com o câmbio WR, tá? Com diferencial 3.94, câmbio do Kadett GL, eu conseguiria os 120.47 com 3.220 giros. Uma diferença de 430 giros a menos, que é uma diferença considerável e com certeza você vai ter muito mais economia e o carro vai rodar muito mais tranquilo. Então, um câmbio desse aqui você compra barato e eu acho que o resultado, principalmente para quem anda bastante em estrada ou em rodovias, o ganho vai ser bem legal. Como eu disse, eu já testei e é uma puta opção com baixo custo. Vamos falar hoje aí com menos de R$1.000, você compra o câmbio e instala ele e resolve esse problema. Ao passo que se você for tentar mexer no seu câmbio só para você comprar as engrenagens ou você comprar um câmbio usado para aproveitar as engrenagens, mão de obra para desmontar isso aí com certeza vai ficar caro, tá? Eu arrisco dizer que você vai gastar umas 3 vezes mais e desse jeito você ainda tem a vantagem de não mexer no seu câmbio, que se der qualquer coisa errada você volta o seu no lugar e resolver o problema. Beleza? Bom, mas essa era a dica que eu tinha para dar para vocês hoje, tá? Então, substituição aí do câmbio do Kadett GLS 98 por um câmbio do Kadett GL 96, 97, tá? Que é um câmbio mais longo, porém não tão longo quanto os câmbios dos Kadettes mais antigos, os 93, 4, e vai dar uma agilidade no carro na saída, igual ele é hoje, e também vai dar um conforto em quinta marcha aí na estrada, o que eu acho bem legal. Eu diria que esse câmbio é o câmbio que deveria ter saído nesse carro, que a proposta de um carro GLS não é a proposta de um carro esportivo. Então ele não deveria ter saído com esse câmbio curto, né? Na verdade, tanto o GL quanto o GLS deveriam ter o mesmo câmbio e não foi isso que fizeram. Não sei qual foi o motivo, mas nesses últimos anos do Kadett aí houve uma salada de acessórios e de peças que foram colocadas nesses carros que fica difícil de entender. Eu já fiz um vídeo aí falando sobre isso, sobre as diferenças do Kadett 98, 97 e 98 dos mais antigos. Se você quiser ver, clica aí em cima. Vou deixar o link aqui para vocês verem. Tem um conteúdo bem legal. Beleza? É isso. Bom, se você chegou até aqui, eu acho que você gostou do vídeo. Então, considera aí se inscrever no canal e ativar as notificações, que assim que eu fizer mais vídeos, aí vocês vão receber os avisos. E sem dúvida vocês vão me ajudar a fortalecer também o canal e me ajudar a voltar para fazer mais vídeos para vocês. Beleza? Então, valeu, um abraço e até o próximo vídeo.